gostaria que os irmãos abrissem comigo Lucas, capítulo 13, e possamos ler Lucas 13, versos 20 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 e 23. Está escrito assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Nestes dois versículos, alguém faz a Jesus a pergunta mais importante de todas. Nós não sabemos quem fez essa pergunta, pois Lucas não nos informa. Nós não recebemos este detalhe exatamente para que a gente não concentre a nossa atenção em quem faz a pergunta, pois não importa quem faz a pergunta. O importante é a pergunta. E a pergunta que fizeram ao Senhor Jesus ali é: Senhor, são poucos os salvos? E nesta pergunta está contida nada menos do que a questão mais importante para toda a humanidade. A questão mais importante da minha vida, a questão mais importante da minha existência, nesta vida e na próxima, está na pergunta que foi feita aqui. A questão mais importante para a vida do Vitor, da dona Nízia, da Maria, de todas as pessoas que nos ouvem, é essa: são poucos os salvos? A pergunta aqui diz respeito à salvação, e quem quer se batizar, em primeiro lugar, precisa saber em que consiste a salvação. Nós não sabemos quem fez a pergunta, mas uma coisa nós podemos perceber com a pergunta. Quem fez esta pergunta era uma pessoa que estava tremendamente preocupada com a sua própria alma eterna. Ninguém se preocupa com isso, ninguém questiona sobre isso sem que esteja preocupado com a sua própria alma. Mas, obviamente, que a preocupação desta pessoa com sua alma eterna surgiu depois que ele ouviu o Evangelho. Por isso que ele desejava saber se são poucos os salvos ou não. Jesus andava de cidade em cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, essa pessoa ouviu Jesus pregar, ele ouviu a mensagem do Evangelho. E por isso ele pergunta: são poucos os salvos? Porém, eu replico essa pergunta para você. Do que é que Jesus Cristo salva? No que consiste a salvação? Irmãos, nós vivemos num tempo lamentável, que as pessoas acreditam que precisam ser salvas das dívidas. As pessoas acreditam que precisam ser salvas das doenças. As pessoas hoje acreditam que devem ser salvas do desemprego, ou da pobreza, ou de um casamento infeliz. Para a maioria das pessoas, em que consiste a salvação? Consiste numa mudança de situação aqui e agora. Essa é a ideia maluca que as pessoas têm a respeito de salvação, hoje em dia. Mas, irmãos, a própria palavra salvação traz consigo a ideia de alguém que corre um grande perigo. E que por causa do perigo, por causa da consciência que essa pessoa tem de que ela corre um enorme perigo, essa pessoa corre em busca de socorro, corre em busca de saber o que é salvação. Porém, nós precisamos saber que perigo é esse. Nós somos salvos de quê? Se nós precisamos ser salvos é porque nós estamos correndo perigo. Mas qual é o perigo? Por isso que esta passagem ela é muito importante. O texto diz assim: passava Jesus de cidades e aldeias ensinando. Este homem ouviu o ensinamento do Senhor Jesus. Esta pessoa ouviu a instrução. E foi exatamente isso que despertou o coração para a questão da salvação.
Mas o texto bíblico não nos diz do que é que Jesus ensinou. Qual foi o assunto que Jesus pregou que esta pessoa, então, foi despertada para a salvação? E entender isso nos faz compreender por que o coração deste homem foi despertado. Você sabe, por acaso, qual foi o assunto que o Senhor Jesus mais ensinou? Entender sobre o que Jesus mais pregou nos fará entender a razão das pessoas serem despertadas para a questão da salvação. Você já contou? Eu contei pessoalmente. Apenas no Evangelho de Mateus, nosso bendito mestre falou 23 vezes a respeito do que um pecador precisa ser salvo. 23 vezes Jesus falou a respeito do que um ser humano precisa ser salvo. Em Mateus 3,10 é dito assim: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Você entendeu essas palavras? Vê como é claro para nós. O machado já está na raiz da árvore. Nós podemos ser cortados desta vida a qualquer momento. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto, que não produz bom fruto, que fruto? Qual o fruto? Frutos do arrependimento. Toda alma que não produz bom fruto, o que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. É deste fogo que o Senhor Jesus nos exorta continuamente a que nós venhamos fugir dele. A salvação consiste exatamente nisso. Jesus tem a pá na sua mão e ele vai limpar sua eira. Vai guardar o trigo no seu celeiro e a palha vai queimar com fogo que jamais se extinguirá. Mateus 3,12. Jesus disse no Sermão do Monte: se porém qualquer de vós se irar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de tolo, será réu de sinédrio, e qualquer que disser louco a seu irmão, será réu do fogo eterno. Em Mateus 5,29, Mateus 5,30, em Mateus 7,13, Mateus 7,19, Mateus 8,12 e assim sucessivamente, uma vez após a outra, o Senhor Jesus ele vai alertando, ensinando e dizendo às pessoas: você corre perigo. Você corre perigo, e um perigo muito maior do que a sua mente infinita pode compreender. E foi exatamente isso que Jesus fez na última pregação pública dele, irmãos. Na última pregação, na última fala do Senhor Jesus, em seu último sermão público, ele prega sobre isso, ele ensina. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mas você sabe o que me aflige sobremaneira? É que ouvir sobre isso não faz o coração das pessoas derreter como cera hoje. Você sabe por quê? Que as pessoas o coração das pessoas não derrete, as pessoas não caem de joelhos suplicando a misericórdia de Deus quando escutam sobre isso? Qual a razão? É que as pessoas não creem no Evangelho. Irmão, a Bíblia está ameaçando você. Deus está ameaçando você, pecador. Se você não produzir frutos de arrependimento, você vai ser cortado deste mundo, pecador. E você vai ser jogado para dentro de uma horrível, terrível, infindável fornalha. Você sabe por que as pessoas não choram, não lamentam, não buscam a misericórdia de Deus como fez esta pessoa, não se importam com a salvação? Você nota que aí está a raiz do problema desta geração. Elas não acreditam que Deus fará exatamente o que a Bíblia está dizendo que Deus irá fazer. Mas, irmãos, há um escape.
Há um jeito de você escapar, só um jeito. Por isso nós escolhemos os louvores que cantamos. Todas elas foram escritas por pessoas que oram, que estavam em oração pedindo a Deus, implorando perdão pela infinita graça de Deus. Pessoas convictas do próprio problema, do próprio mal que habita nelas. Por isso, irmãos, essas palavras do Senhor Jesus, pelo menos as 13, as 23, poderia passar bastante tempo mencionando, mas se você tem fé no Evangelho, você crê em apenas um versículo. Um versículo do Evangelho. Um versículo desse que eu mencionei poderia transformar eternamente o destino da sua alma. As pessoas hoje estão pensando que salvação é para mudar as coisas aqui agora. Porém, domingo passado eu falei sobre isso. Salvação não muda a nossa vida aqui. Salvação não cura nossas doenças na maioria das vezes. Não resolve nossos problemas. Salvação muda o estado da nossa alma depois do túmulo. Porque nós vamos viver para sempre. Vamos viver para sempre. Você é um ser imortal. A morte é apenas mais uma etapa da sua jornada. E a salvação, a fé, o batismo verdadeiro, bíblico, de um coração preparado, de uma pessoa que ouviu as exigências do Evangelho e atendeu. Uma pessoa que realmente crê em tudo que o Senhor Jesus disse, nas promessas, mas também nos juízos. Essa pessoa, quando ela morre, na mesma hora, os anjos descem do céu, buscam a alma dela e levam diante de Deus na glória. Aleluia. Mas e quem não crê? E quem não creu? E os nossos que já morreram sem crer? Você tem qualquer dúvida de onde eles estão agora? E os nossos que morreram no pecado, na idolatria, no engano, que não deram crédito ao Evangelho, onde é que você acha que estão agora? No céu? Você não acredita no Evangelho. Sabe onde eles estão agora, não sabe? No mesmo lugar que aquele rico acordou logo depois que morreu. Então para, meu irmão. Pensa na sua alma eterna. Olha para esta pessoa aqui que fez essa pergunta. Ele estava preocupadíssimo com essa questão. E ele pergunta, depois de ouvir o ensinamento de Cristo, dizendo: Senhor, são poucos os salvos. Ouvir sobre isso, meus amados, infunde temor em nossos corações. Foi o que eu ouvi de uma pessoa essa semana, numa visita. Ele disse: há muito eu havia perdido o temor das coisas de Deus. Mas o temor voltou ao meu coração agora. Temor. Ouvir sobre isso infunde temor, desperta a mente, desperta o coração e produz em nós um ardente desejo de sermos salvos. Salvos de quê? Da ira vindoura. Irmãos, esta é a motivação por trás da pergunta. O homem ouviu, a pessoa ouviu o ensinamento. E essa pergunta, então, fluiu da alma dele. E então esta pessoa faz a pergunta certa à pessoa certa. Qual é a pergunta? Sobre salvação. A quem ele pergunta? Ao Senhor Jesus Cristo, o único Salvador dos homens. Portanto, o Senhor Jesus, ele é o único que pode indicar para alguém o caminho da salvação. Você não pode andar no caminho da salvação com segurança de nenhuma outra forma, senão segundo as palavras do Senhor Jesus. Eu peço que você faça um favor a você mesmo, a sua própria alma eterna. Nunca acredite em teorias, ideias, que não podem ser provadas pela Bíblia. Por isso nós devemos, irmãos, agora, hoje, aqui, termos um coração humilde, disposto a ouvir a voz do Senhor, sobre como é que um pecador é salvo. Como um pecador é salvo? Observe a pergunta, a resposta que o Senhor Jesus dá à pergunta, por favor. O Senhor Jesus diz que existe apenas um modo do pecador ser salvo. Eu gostaria que você olhasse, por favor, ao verso 24. Pois
o Senhor responde a pergunta a respeito da salvação. O Senhor Jesus responde assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Nós estamos no meio de uma geração em que há milhões de portas sendo oferecidas. Há milhões de religiões oferecendo um caminho seguro para o céu. Mas o Senhor Jesus está aqui dizendo para aqueles que serão batizados em breve, para aqueles que já foram batizados, para aqueles que estão ainda precisando conhecer mais a respeito do Evangelho, existe apenas uma porta verdadeira. Há milhões de religiões oferecendo para as pessoas um caminho seguro para o céu. Faça um favor a você mesmo. Escute o que diz o Senhor. Ele diz que só existe um caminho seguro. Só existe uma porta que salva de verdade. E se por acaso alguém dentre nós for descuidado ou for negligente, e você entrar pela porta errada, você não vai poder voltar ao mundo para poder consertar o seu erro. Então pense sobre isso. Ouça aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Entre pela porta certa. Mas como é que se reconhece a porta? Como é que você sabe do que é que Jesus está falando? Que porta é essa? O Senhor Jesus falou de uma porta estreita. O que quer dizer essa porta estreita? Irmãos, que é difícil entrar por ela. Só que ela é única. Não há outra que possa salvar de verdade. Só que tem um detalhe sobre a porta que você devia parar agora e prestar bastante atenção. Ela só está aberta por mais um pouquinho. A Bíblia nos alerta que esta porta que está agora aberta, que esta porta que nos chama para o perdão, a salvação, o arrependimento, a fé, esta porta, logo, logo, ela vai fechar. E um outro detalhe é que para você entrar por essa porta, você precisa atender às exigências que a porta faz. Porque senão você não poderá ser salvo. Não existe uma salvação do seu jeito. E outra coisa que um pecador precisa ouvir antes de morrer: Deus não irá negociar com você a sua entrada. Deus não precisa que você entre por esta porta. Deus continuará sendo Deus, eterno, adorado para sempre e eternamente. Quem precisa entender que precisa entrar é você, sou eu. E ninguém pode entrar de verdade sem atender às exigências. Mas o aspecto importante aqui é o seguinte: a porta está aberta. Isso está implícito no texto. Jesus diz: esforçai-vos por entrar. Se Jesus diz que é possível entrar, é porque a porta ela está aberta. E isso é uma excelente notícia para pecadores que acabaram de ouvir a respeito do fogo eterno. Há uma porta aberta. Sabe o que significa a mensagem de uma porta aberta para pecadores? Que o Senhor nosso Deus, o soberano Deus, está disposto, está pronto para te perdoar e te salvar. Esta porta aberta é esta mensagem. A porta está aberta. Entrem, pecadores. Deus está disposto a salvar. Graças a Deus. Você já imaginou se o Evangelho viesse nos comunicar que não havia remédio para o nosso mal? Que não haveria solução para o nosso problema? Não, mas o Evangelho nos comunica que há uma porta aberta para nos salvar. Ou seja, essa porta aberta significa que há perdão e salvação sendo oferecida gratuitamente por Deus a todos os homens. Você quer aprender sobre a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus para você é essa porta aberta. A misericórdia de Deus para mim é esta porta aberta. Sabe por que esta porta aberta é o emblema da misericórdia de Deus? Nós temos aprendido isso aqui, graças a Deus. O que chega antes? O juízo ou a misericórdia?
A ira ou a misericórdia? A misericórdia vem sempre antes. Você lembra do dilúvio? Você lembra? Milhões de crianças, adultos, idosos, morreram afogados no dilúvio. Só que, por favor, não pense que Deus foi injusto, pois não foi. O que é que Deus fez antes de mandar o dilúvio? Deus enviou a misericórdia. Como? Mandando Noé anunciar a eles: fujam da ira vindoura. Só que eles não deram ouvido ao anúncio de Deus. Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a misericórdia de Deus é sempre oferecida antes. Você tem ouvidos para ouvir o que diz o Evangelho? Ouça o que o Evangelho diz e seja salvo. A porta está aberta. Você deve entrar. Mas quem não ouve o que o Evangelho diz irá perecer irremediavelmente. Mas não antes de receber o aviso. Entenda, Papa. Haverá seu último dia, o último aviso de Deus para você. Quem sabe não seja esse a última vez na sua vida terrena que você pode ouvir o Evangelho de Cristo e ouvir que a porta da salvação está aberta e que Deus está chamando você para entrar. Entenda que Deus avisou as pessoas no tempo de dilúvio, avisou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas agora é você e sou eu que Deus está avisando. Qual é o aviso? Qual o aviso? A porta vai fechar para sempre. Para sempre. Mas então, quando eu vejo a palavra de Deus me falando algo de modo tão enfático para exatamente despertar o coração das pessoas, eu penso assim: por que as pessoas não entram? Por que os pecadores não correm todos para a presença de Deus? E como o Senhor Jesus certa vez chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. É a vontade de Deus salvar todo mundo. Salvar todos. Só que você sabe qual é o problema em tudo isso? Os homens não querem entrar. Não querem acreditar naquilo que o Evangelho está dizendo. Que Deus irá verdadeiramente condenar pessoas, seres humanos, a uma eternidade de sofrimento. As pessoas não querem acreditar nisso. Mas não acreditar no que Deus diz já é em si mesmo condenar a própria alma. Você acredita nisso? Você acredita que Deus vai mandar milhões e milhões de almas para aquele lugar de tormento? Se você não acredita, então você é um incrédulo. Um incrédulo, porque não acredita no que Deus diz. Você sabe por que as pessoas não entram? Porque há exigências para entrar. E ninguém vai chegar ao céu sem atender às exigências. Você sabe como que as pessoas querem chegar no céu? Elas querem chegar no céu sem precisar fazer absolutamente nada. Mas ninguém vai poder entrar no céu assim. E o Senhor Jesus garante isso dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Você é um pecador. É claro que é. Se você disser que não é, você está pecando contra a palavra de Deus, pois Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Só que nenhum pecador vai entrar no céu sem esforço. Por isso Jesus diz: esforçai-vos. Você sabe o que significa esforçai-vos? A palavra grega aí é agonizomai. Agonia, você não precisa ser nenhum erudito em grego para saber o significado dessa palavra. O que Jesus está falando aqui? Agonizomai, esforçai-vos. Jesus está dizendo: agonizem.
pela sua salvação. Vocês estão entendendo agora por que eu estou trazendo esse assunto para as pessoas que querem se batizar? É preciso agonia para entrar pela porta. Jesus não está brincando. Essa é a verdade de Deus. Só que como que essa agonia é produzida no coração? Pelo temor que Deus infunde em nós quando a palavra dele é pregada para nós. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Deus está disposto a perdoar. Mas para isso é preciso que o pecador rompa definitivamente com a antiga vida e esteja disposto a viver uma vida agora longe do pecado. Você quer ser salvo? A exigência é essa. Você entende por que pouca gente é salva? Esforçai-vos, agonizai-vos por entrar pela porta, significa isso. Significa o que Jesus disse para a mulher adúltera. Depois de perdoá-la, o que Jesus disse? Vá, e não peques mais. Significa o que Jesus disse ao paralítico do tanque de Betesda. Depois de curá-lo, perdoá-lo e enviá-lo para casa, Jesus disse para ele, vá, e não peques mais. Vai, não peques mais. Ou seja, a partir do dia que essa pessoa creu e se converteu e foi salva, essa pessoa vai lutar diariamente contra a sua própria natureza. Um crente é alguém que está em guerra contra si mesmo. A carne, o corpo que nós habitamos é nossa inimiga. Nós precisamos lutar diariamente contra o pecado. Ou seja, nada vai produzir no coração humano o esforço necessário para que alguém entre pela porta estreita, senão uma firme convicção de que existe sim, depois da morte, um julgamento. E depois do julgamento, uma fornalha acesa. Assim mesmo. Você quer ter uma ideia de como ir para lá? Vá perto de uma fornalha, abre a boca, se aproxime. Jesus garantiu que é assim. Mas então, entender isso produz esse esforço, essa disposição. E nós precisamos pensar no seguinte aspecto da nossa própria existência. O tempo está passando. O fio da vida pode arrebentar a qualquer momento. Mas e se o fio arrebentar e se nós estivermos fora da porta? E se o fio da vida arrebentar e o seu batismo, você não teve fruto de arrependimento, teve nada? Está com a vida toda errada. E se mesmo que você batizou biblicamente, agora você está vivendo uma vida errada, uma vida sendo amiga desse mundo, gostando das coisas deste mundo? E se o fio da vida arrebentar e você estiver fora da porta? Meu Deus, temo que era melhor nunca termos nascido. Mas então veja que Jesus nos dá um aviso importante aí, uma parábola aí no verso 25. Isso é um aviso importantíssimo. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá, não sei de onde vós sois. Veja que o método de Deus é esse. Jesus usa uma parábola muito simples, entendida, de um dono de casa. É impressionante. Jesus usa assim, uma linguagem tão clara para falar conosco a respeito da questão mais importante de todas. Sabe por que o Senhor Jesus usa esses métodos? Para ajudar o pecador. Para nos ajudar a entender o que vai acontecer daqui a pouco. O dono da casa vai levantar e vai fechar a porta estreita. E então, o que vai acontecer com os que estiverem fora da porta? Entrarão no mais completo estado de desespero. Só que o Senhor Jesus faz isso para nos alertar que as pessoas, depois que a porta for fechada, vão entrar em desespero e começar a bater na porta. Essa é uma terrível tendência nossa. Uma terrível tendência dos homens. Acreditar depois que for tarde demais. Ou, amados, todo mundo crê no Evangelho depois que morre. Porque depois de morto ele vê Deus, ele vê anjo, ele vê
tudo aquilo que a Bíblia nos exorta, todas as coisas que nós não podemos ver agora. Só que o problema é você precisa crer agora. Você não tem mais tempo. Não há mais tempo. Um segundo fora dessa porta, você está correndo um perigo terrível. Um segundo. E se a porta fecha e você está fora, irmão? Para e pensa nas consequências. Só que para entrar não é fácil não. Você tem que agonizar, você tem que temer e tremer diante de Deus. E abrir mão da sua antiga vida. Essa é a exigência para entrar pela porta. Irmãos, é preciso entrar para ser salvo. Não basta você saber que a porta está aberta. Isso não salva. Não basta você receber as informações certas como você está recebendo hoje. Isso somente não salva. Não basta você acreditar nisso, porque só isso não salva. Não basta você passar a viver agora junto de pessoas que passaram pela porta. Você tem que passar pessoalmente pela porta. Presta atenção, por favor. O que vai acontecer com aqueles que foram ensinados por Cristo, mas não abandonaram seus pecados? Leia os versos 26 e 27, por favor. Nós vamos caminhar aqui para o nosso encerramento. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Sabe qual é a consequência de não abandonar o pecado e entrar pela porta? Você não vai ser reconhecido no dia eterno como um cristão. O Senhor Jesus não reconhece ninguém que abandonou a vida de pecados como cristão. O Senhor Jesus só irá reconhecer quem se esforçou e agonizou e passou pela porta estreita, e creu, e foi batizado, e viveu depois do batismo a vida digna até o dia da sua morte. Quem não vive assim, Jesus vai dizer, eu não sei de onde vocês são, eu não vos conheço. Mas então note que interessante o argumento que eles usam aqui. Veja como eles dizem assim, nós comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas nossas ruas. Nós podemos entender aqui dessa afirmação o seguinte, olha, eles tomavam ceia, comiam e bebiam na presença de Deus. Gente, pessoas que comeram e beberam na presença de Deus ficarão do lado de fora quando o Senhor Jesus voltar. Para pensar, irmão, será que realmente o cristianismo se resume a isso mesmo? Hoje as pessoas pensam que para ser um cristão ele escolhe uma igreja, ele aprende lá um pouco de alguma coisa, ele passa pelo batismo, ele toma ceia, ele dá a oferta e pronto, está tudo certo. Será que é só isso mesmo? Será que o Senhor Jesus aqui nos quer justamente nos advertir do contrário? Que sem abandonar os pecados, as ceias que você tomou e o ensinamento que você recebeu, só servirão para você receber um castigo ainda pior. Você sabe qual foi a razão do Senhor Jesus anunciar que essas pessoas ficarão fora da porta? Não poderão entrar no reino, porque praticais a iniquidade. O que eles não quiseram abandonar? Eles faziam muita coisa. Eles aprendiam do Senhor, o Senhor ensinou a eles, ouviram o Evangelho, aprenderam o Evangelho, tomavam ceia. Mas o que foi que eles não fizeram que os levará à condenação eterna? Continuaram nos seus antigos pecados. Então, se você não deixar os pecados, se você não romper com a velha vida, todo o resto é inútil. Só vai servir para você ter um lugar pior lá naquela fornalha. Vocês me entenderam? Foi bastante claro? Acredito que sim. Escuta, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo. Mas então, verso 28, nós temos a descrição do terror que virá sobre todos que aprenderam do Senhor, mas não quiseram entrar pela porta. Ele diz, verso 28,
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqui é uma descrição da vergonha, do horror, da dor, que não pode ser, na verdade, descrita com linguagem humana. Mas aqui é um detalhe importante que você precisa aprender. Os perdidos poderão ver os salvos. Eles podiam ver Abraão, Isaque, Jacó e as pessoas sentando na mesa no reino de Deus. Assim como o Senhor Jesus ensinou lá na história do rico e Lázaro. Que o rico chegou no inferno e olhou para o céu e viu Abraão e viu Lázaro. É a mesma coisa, é o mesmo ensino para te advertir. Além de todo o sofrimento, ainda essas pessoas terão que conviver eternamente com esta visão de pessoas usufruindo do gozo, da felicidade eterna, do reino de Deus, enquanto eles estão agonizando terrivelmente no lugar. E ainda se lembrando de que tiveram a oportunidade de entrar, de que foram avisados em tempo oportuno. Mas o que foi que eles ficaram fazendo? Mais um pouco, mais um pecado, mais uma festa, mais algum programa de televisão, mais alguma coisa. E não quiseram entrar. E então eles lamentarão para sempre, ao perceber que virão do mundo todo pessoas para se sentar no reino de Deus, porém estes serão lançados fora. Então, no verso seguinte, o Senhor nos dá também uma descrição da felicidade dos salvos. Ele diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Pessoas do mundo inteiro. Mas note, essas pessoas também comeram e beberam e foram ensinadas pelo Senhor. Mas por que elas entraram no céu e as outras não? Qual é o fator que determinou que uns fossem para o céu e outros para o inferno? As pessoas não quiseram agonizar os seus pecados para poder passar pela porta. Aqueles que o fizeram, a garantia que Deus nos dá é a seguinte: você vai ver com seus olhos os anjos trazendo as pessoas dos quatro cantos da terra e levando-as todas para gozar a felicidade eterna no reino do Senhor nosso Deus. Essa cena é maravilhosa. É uma cena que nós deveríamos ficar um tempo meditando sobre ela. Porém, não se esqueça. Apenas vai desfrutar desta glória, da promessa do Evangelho. Aqueles que foram ensinados, creram, abandonaram seus pecados, foram batizados, assim como o Senhor ensinou em Marcos 16:16. E depois disso viveram uma vida conforme as normas do Evangelho. Essas pessoas pegaram o Sermão do Monte e transporam o Sermão do Monte da teoria para a prática. E toda pessoa que quer ser batizada precisa aprender isso. Porque você vai ter que, depois do seu batismo, viver a vida cristã tal como o Senhor Jesus exige de nós. Um outro detalhe, no verso 30, o último versículo, aí nós já estamos encerrando, é o seguinte: será nesse dia que as pessoas finalmente perceberão o valor das coisas e das pessoas. O Senhor Jesus diz assim: contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Neste dia, o dinheiro, que aqui é tão valorizado, as pessoas matam e morrem por causa dele, naquele dia não terá qualquer valor. Será pior que lixo. E o Evangelho de Deus, tão desprezado pelos homens agora, será mais rico, será mais precioso que todo ouro da terra. Entende? Naquele dia, a fama, o prestígio, o poder humano, as coisas tão valorizadas aqui na terra não terão qualquer valor. Prestígio, fama, essas bobagens que as pessoas correm atrás não terão qualquer valor. Mas você sabe o que vai acontecer também naquele dia? Será naquele dia, no dia eterno, em que as pessoas saberão verdadeiramente o que o pecado é. O pecado agora parece gostoso, parece atrativo, parece inofensivo.
Mas o pecado se revelará naquele dia a maior desgraça sobre todo aquele que for achado fora da porta. E o pecador, ele é achado fora da porta por sua própria preguiça e negligência. Os últimos serão os primeiros serão últimos. O Senhor está dizendo o seguinte: os ricos e poderosos agora terão seus nomes esquecidos para sempre, seus nomes lançados na vergonha e no desprezo eterno. Porém, os pobres, os pequeninos, os humilhados, os crentes, que são os últimos agora neste mundo, terão seus lugares com honra diante de Deus e serão lembrados para sempre. Que você possa entender isso, meu irmão. Que você aprenda, finalmente, que é impossível ser salvo sem se esforçar. Só que, por favor, não demore em seus pecados. Não demore mais. Eu lembro de Ló. Quando os anjos chegaram para avisar Ló e sua família de que fogo e enxofre desceria do céu para aniquilar aquelas pessoas pecadoras, Ló ouve o aviso. O que a Bíblia diz que Ló fez? A Bíblia diz que Ló se demorou para sair. E então os anjos puxam Ló. Meu irmão, não se demore. Vá logo à porta. Você pode deixar a porta para amanhã, mas essa pode ser a maior imprudência que você cometeu em toda a sua vida. Não existe salvação do seu jeito, não há salvação parcial, não há salvação indolor. O perdão e a salvação estão sendo oferecidos para você hoje, aqui e agora. Mas junto com esta oferta está sendo te dada outra coisa: o anúncio do aviso do fechamento da porta. Está sendo oferecido a você. Agora é a sua atitude diante de Deus que dirá: seu lugar será na mesa de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó, ou a sua porção será na eternidade com aqueles que ficaram fora da porta. É a sua atitude diante do Evangelho. Você crê no que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu não só creio, eu temo e tremo quando eu leio e escuto sobre essas coisas. Se você assim o faz, feche os seus olhos, se volte para o Senhor, peça misericórdia, porque a misericórdia está sendo oferecida a você antes do juízo. Santo Deus, com temor e tremor nos achegamos à Tua presença e viemos adorar o Teu nome, ó bendito e eterno Senhor, porque o Senhor é muito benigno e vem nos avisar em tempo ainda que podemos nos arrepender e crer. Ó Deus Santo, te louvamos pelas palavras do Teu Filho, por termos o Santo Livro nas nossas mãos e podermos aprender da boca do Teu Filho como é a salvação. Meu Deus, concede misericórdia a estas pessoas. Concede graça a todos nós, Senhor, para que possamos avaliar, para aqueles que já são batizados e os que ainda não são. Entendemos a salvação. Ó Senhor, abençoa todos nós, ajuda-nos, para que nenhuma alma aqui, Senhor, venha a ser achada fora da porta, mas que todos compreendamos a exigência e possamos, um por um, abandonar nossos pecados, abandonar a velha vida, abandonar este mundo, abandonar as coisas terrenas e viver a nossa vida dentro da porta, comendo e bebendo na presença de Deus, agora no tempo e no porvir, na vida eterna. Por isso eu te louvo, Senhor, por Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.